Fala galera, meu nome é Apolo, sou piloto de avião. Gostaria de abordar um tema que é a parte do preenchimento do plano de voo. Algo que é até meio chato durante o preenchimento, se errar um campo, normalmente essa ALS não aceita. É meio chatinho. Então, algumas dúvidas que eu tive durante o preenchimento, depois eu dei uma estudadinha na MCA 100/11, vai estar na descrição do vídeo aí. Quem tiver alguma dúvida durante o preenchimento, vai estar lá também. Vou tentar explicar todos os campos o mais detalhado possível, né? Mas desde já queria deixar bem claro, não sou professor, não sou especialista em preenchimento e plano de voo, apenas estudei a 100-11 e tirei algumas dúvidas que eu tive durante o preenchimento com o pessoal da IES. Beleza? Vamos lá. Esse é o formulário do plano de voo a ser preenchido. A gente pode encontrar ele tanto online quanto na sala IES. Ele vai estar normalmente em amarelo, certo? Eu estou aqui no meu computador aberto no planodevoo.net, que ajuda a gente a pegar algumas coordenadas, certo? Eu já preenchi um plano de voo e vou detalhar para vocês como se preenche um plano de voo. Vamos lá. Essa primeira parte aqui em cima, que está mais escura, a gente não precisa preencher, é a parte do operador da sala IS, certo? A gente precisa preencher apenas os campos em branco. Vamos utilizar uma aeronave de Caruaru de instrução, é um Seneca 2. No campo 7 a gente bota identificação da aeronave, certo? Identificação da aeronave é o prefixo dela, ou call sign. No caso daqui de Caruaru é o Papa Tango, Eco Tango, Juliette. Ou poderia ser o Gol 1, 2, 3, 4, por exemplo, né? Porém, se você pôr o Gol 1, 2, 3, 4, aqui embaixo no campo 18, você vai ter que pôr o registro da aeronave e o prefixo dela, certo? Vou explicar um pouco adiante. Regra de voo. No caso, a gente vai efetuar um voo Zulu. Ela pode ser V para visual, I para instrumento, a letra Z para o voo realizado de visual para instrumento, ou Yankee de instrumento para visual, certo? O tipo do voo é dividido em algumas categorias: aviação geral, aviação regular não geral, aviação civil geral, militar e nenhuma citadas. Aqui a gente tem aviação geral, que é de instrução, tá? Campo 9 é se você for efetuar um voo de formação, no caso, uma ou mais aeronaves. Desculpa, duas ou mais aeronaves. No caso, a gente vai efetuar só a nossa aeronave, então não bota nada. Tipo da aeronave é um Papa Alpha 34. Caso você não tenha um tipo que caiba aqui, você bota Zulu, Zulu, Zulu. E no campo 18, você utiliza o ícone tipo para pôr o tipo da aeronave. Esteira de turbulência. O Seneca ela é leve. De 0 até 7.000 kg, leve. 7.000 a 136.000 kg, ela é média. E acima de 136.000, ela é pesada. Certo? Então vai de Lima, Mike ou Hotel, tá? Vamos lá. O equipamento. O equipamento é Sierra Diagonal Charlie. Normalmente a gente utiliza isso. Mas o porquê do Sierra? O porquê do Charlie? Vamos lá. O Sierra, ele inclui a parte de comunicação e navegação para efetuar a rota. Significa que você tem a comunicação necessária e navegação também. A parte de navegação inclui VOR e ILS. Você não precisa botar aqui. Caso a aeronave possua algum equipamento a mais, você bota além do Sierra. No caso, o Seneca da escola possui ADF, no caso seria Sierra, e também teria o Fox, que é para ADF. Não possui DME, porém se possui DME, você também bota Delta. A lista está na MCA 100/11. A parte do transponder, o Charlie significa que o seu transponder mostra posicionamento e altimetria. Se você pôr o November nesse campo, significa que você não tem transponder. Alpha, apenas o posicionamento. E Charlie, posicionamento e altimetria, certo? Campo 13. O aeródromo de partida, no caso a gente decola de Maceió com destino a Caruaru. Então, partida Maceió, Sierra Bravo Mike Oscar. Horário de decolagem sempre a hora Zulu, certo?
a velocidade de cruzeiro ela pode ser em nó, seja ela November, em quilômetros, quilo, ou em Mach com a letra Mike, certo? No caso, a gente vai utilizar nós, seja November 0140, 140 nós, tá? O nível que a gente decola de Maceió vai ser o nível 50, então F, não precisa pôr o L, F050. Caso você esteja querendo utilizar apenas uma altitude para um voo local ou utilizar num corredor, você bota a letra alfa, que é altitude alfa 040, que significa 4.000 pés. Ou se você quer fazer um voo com altitude abaixo do nível mínimo da FI, você apenas bota VFR e no campo 18, como eu até pus aqui embaixo, você bota no campo de observação RMK 1000 pés AGL, acima do solo, certo? No caso aqui eu pus 3 rotas diferentes. Vamos lá. Primeira rota, eu fiz um voo entre Itabaiana, entre Caruaru ao Aeroclube de João Pessoa, certo? No caso aqui, a gente decola de Caruaru, destino ao Aeroclube de João Pessoa, passando por Orobó e Itabaiana. No caso, eu utilizei o plano de voo.net para me dar as coordenadas, ou você pode plotar por si só na WAC correspondente. No caso aqui, a gente bota a rota direto até o ponto de Orobó, que é 7 graus 45 minutos sul. Não precisa pôr a barra. Novamente, o grau 35 graus e 36 uísque. O próximo ponto, que é Itabaiana, novamente DCT, grau 07 por 20 sul, sem a barra, 03519 uísque, DCT novamente, que seria até o destino, o Aeroclube de João Pessoa, tá? No caso agora, eu fiz um voo um pouco mais complexo, certo? Ele sai do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, passa Natal, passa Suffolk, Recife, Caruaru, certo? Quando você passa um plano de voo IFR, você pode solicitar uma saída. Não necessariamente vai ser utilizado, mas você pode solicitar. No caso aqui, eu solicitei uma saída, seja Natal, Uno Bravo, transição Suffolk, que já me joga direto na Aerovia. Então, eu saí Natal, transição Suffolk e entrei na Whisky 33. Da Whisky 33, eu fui para Suffolk, certo? De Suffolk, Whisky 33 até Recife. E de Recife, eu dei direto na radial 285, certo? 50 milhas fora de Caruaru, eu mantive a velocidade, 140 nós, porém eu modifiquei a altitude, o nível de voo para o 065, rota visual, direto Caruaru. Ou seja, eu saí daqui, São Gonçalo, fiz a saída Natal. De Natal, eu peguei a Whisky 33 até Suffolk. De Suffolk, novamente, o Whisky 33 até Recife. Recife, eu peguei a radial 285 para Caruaru, até mais ou menos aqui, posição onde 50 milhas fora, eu modifiquei o meu plano de voo para visual e prossegui para Caruaru. Sempre que você efetuar uma rota onde o seu aeroporto de decolagem seja instrumento e de pouso seja visual apenas, homologado para visual, você tem que pôr no campo 18 o route, certo? A rota de alternativa instrumento. No caso aqui, eu botei o route no nível 050, direto Recife, certo? Vou explicar um pouco mais adiante. Outra rota que eu pus aqui também foi de Maceió para Caruaru. No caso, eu solicitei a saída Enos, certo? Vou a Enos na radial 360 do VOR de Maceió até 20 milhas, ou seja, Mike Charlie Echo 360 até 20 milhas 020. Velocidade eu mantenho, a velocidade 0140,
nível F055, agora visual VMC DCT, Caruaru, certo? Não preciso botar Caruaru porque já é aeroporto de destino, tá bom? Sempre que eu for de instrumento para visual, num nível abaixo do mínimo da FI, eu tenho que pôr que já voei VMC na rota, ou seja, observação RMK já voado VMC, certo? No caso do campo 16, é o aeródromo de destino, no caso Sierra November Romeo Uniforme, tempo de voo 0100, certo? E o aeródromo de alternativa seria Recife. Nesse campo 18, eu botei algumas coisinhas aqui no campo 18, mas a lista de coisas a serem postas no campo 18 está na MCA 100/11 e tem que ser nesta sequência, senão o pessoal da Saliense normalmente não aceita. STS, PBN, navegação, comunicação, parará. Vamos lá, vou detalhar bem rapidamente o que é que cada coisa significa, certo? Vamos lá. O STS, tratamento especial, certo? Transporte de enfermo normalmente. O PBN, quando você tem um equipamento que não listou no campo 10, né, onde tinha lá o Sierra, Barra Charlie e tal, então você bota ali PBN barra o equipamento que você tem a bordo dessa aeronave. Navegação, quando você tem algum equipamento além do VOR, do ADF, que também não listou acima, certo? Comunicação, quando você tiver algum rádio diferente, caso o HF para uma comunicação normal. O DAT significa no campo 10 também, quando você não tem algum equipamento que não utilizou lá, seja de navegação ou comunicação que não tenha listado, aí você bota DAT e o que você possui na sua aeronave. O SU é o equipamento de vigilância, seja ela, vamos supor que você tenha o sistema ADS-B Out de transponder. Aí no caso você botaria o SU barra ADS-B Out, qual tipo que você tem, certo? DEP, decolagem, sempre no campo de decolagem, aqui ó, quando você botar Zulu, 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 quando não dispuser de um ICAO, você tem que pôr ele aqui no campo 18, DEP, barra, o município e o estado de onde você está decolando, ou as coordenadas. Isso funciona também para o destino. Se o destino não tiver ICAO, você bota Zulu, Zulu, Zulu no campo de 16 e bota o município, estado ou localidade. DOF é o dia do plano de voo, certo? Sempre preenchido entre anos, meses, ano, mês e dia. Registro. Quando o call sign no item 7, você botar o call sign do avião em vez do prefixo, exemplo, Gol 1234. No caso do registro, você vai ter que pôr o prefixo da aeronave. Exemplo, Papá, Papá, Quebec, Lima, Romeu. EET significa tempo estimado de sobrevoo de FI, certo? Quando você vai cruzar a FI, seja, exemplo, de Recife para Brasília, então você vai cruzar em 1 hora, então seria EET barra 0100 e a FI Brasília. O tipo da aeronave é quando no campo 9 ao lado tem o tipo da aeronave, você não pôr lá, no caso a gente botou Papa Alfa 34, mas se você não tiver, botar Zulu, então no campo 18 você bota lá o tipo da aeronave e qual tipo que você possui. No caso, código é quando a aeronave dispõe de um código numérico. DL é atraso ou espera em rota, certo? Operador da aeronave é um que a gente vai utilizar, é quem é o operador da aeronave. Origem é quando de onde se origina o plano de voo. Performance é quando você cruza a cabeceira em determinada velocidade, certo? Tem a lista toda na MCA 100/11. Abaixo de 91 nós é performance alfa, de 91 a 121 nós é performance brava. Só um exemplo, e por aí por diante. Alternativa, quando você pôr Zulu, 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 tá? No campo 16 também.
então você tem que pôr alternativa e o município e estado novamente, ou localidade, certo? O route, sempre que você efetuar um voo decolando de um aeroporto, instrumento e pousando em um aeroporto apenas visual, a rota de alternativa tem que ser instrumento. No caso, route, parará, parará, parará. Tem aqui também, vou mostrar um pouquinho adiante. O TALT é quando você decola de um aeroporto onde você não tem como voltar para ele devido à baixa condição meteorológica, certo? O RIF é quando tem uma modificação de destino na rota e RMK é apenas observação. No caso aqui, no nosso preenchimento, a gente vai utilizar OPR, Performance, Route e RMK, certo? Decolando de Maceió, destino Caruaru, conforme está aqui, ó, a saída Enos, a gente utilizou a saída tal, utilizamos a radial 360, 20 milhas, visual direto, certo? No caso aqui a gente utiliza o operador, que é Escola de Aviação Brás Flight. Performance, no caso eu botei aqui como se o Seneca cruzasse a cabeceira com 100 nós, certo? Então isso varia muito de piloto para piloto, pode utilizar 80, pode utilizar 90, 100, 110. Eu botei aqui 100 para um exemplo, então performance Bravo. Route, como Caruaru é visual e a gente decola o instrumento, então nosso route vai ser route nível 050 direto, rota Recife, tá? E nossa observação vai ser observação última procedência. Foi Caruaru ou você utiliza o diário de bordo para saber isso aí? Novamente, observação. Se você vai voar abaixo do nível mínimo da FI, visual, saindo de instrumento, tem que botar aqui observação, já voado, VMC, tá? E qualquer outra coisa que você ache conveniente botar lá. No caso, eu botei aqui um exemplo. TGL em Garanhuns, no meio da rota. Ou se no campo de nível você botar apenas VFR, você bota RMK 1000 pés AGL, ou a altitude que você pretende voar abaixo do nível mínimo, certo? Seja ela supondo 500 pés. E se você quiser efetuar um voo litoral, RMK setor litoral, certo? Aqui embaixo, a autonomia da aeronave no campo 19, pessoas a bordo, apenas a letra 2, o número 2, você não precisa botar o 0. Equipamento de emergência, apenas o que você tem, você não risca. Fora isso, risca todos. No caso Seneca não tem o HF, não tem VHF de emergência, apenas ELT. Não tem o Sierra, não tem o Papá, não tem o Delta, Mike, Juliette, Juliette novamente. Não tem o Lima, o Fox, o Uniforme, o Vitor não tem, Delta não tem, Charlie não tem. Bom, aqui embaixo tem marcas da aeronave ou cores da aeronave. No caso, o Seneca da escola é branca com faixas vermelhas. O campo de observações, o Seneca tem primeiros socorros. Piloto em comando, no caso sou eu, Apollo XXX, meu código ANAC. Tá? E é sempre bom também botar o número para contato, 81, parará, parará, tá, e por aí vai, certo? Nome de quem preencheu, código ANAC e assinatura. Bom, pessoal, espero ter ajudado aí quem tem dúvidas sobre o preenchimento do plano de voo. Tentei fazer o mais curto possível e quem tiver alguma dúvida sobre o preenchimento, deixe um comentário aí embaixo, beleza? Valeu, forte abraço.